vamos ter coragem e vamos enfrentar. Agora eu convido a todos para que levemos o nosso pensamento ao Pai, rogando a Ele o amparo e a proteção. Pedimos pela Lia, que vai fazer o Evangelho da noite de hoje, que a Tua luz, Senhor, possa harmonizar a nossa irmã e que ela consiga passar a mensagem da melhor forma possível. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Então hoje a Lia vai trabalhar o tema livre, o bem e o mal à luz da doutrina espírita. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como a Lucy falou, hoje no nosso tema nós vamos trabalhar o bem e o mal à luz da doutrina espírita. E todos os ensinamentos que eu trouxe foram baseados no Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde o bem e o mal convivem lado a lado. Nós não estamos por acaso num mundo de provas e expiações. Nós vemos todos os dias, em todas as mídias, notícias de violência, injustiça, sofrimento, mas também vemos atos de compaixão, solidariedade, perdão e amor. E aí surge aquela pergunta: se Deus é bom e justo, por que existe o mal? Por que vemos tantas maldades no mundo? Nós temos o hábito de achar que tudo é Deus que traz, que faz, que deixa acontecer, né? Então nós precisamos, antes de qualquer coisa, definir o que é o bem e o que é o mal. E aí a resposta está no Livro dos Espíritos. Na questão 629, Kardec pergunta aos espíritos o que é o bem. E eles respondem: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E na questão 632, eles dizem: o mal é tudo que se afasta ou nos afasta e infringe essa lei de Deus. Meus irmãos, mas e que lei é essa? De que lei os espíritos estão falando? A lei de Deus é a lei do amor. A lei do amor tem princípios morais que regem o comportamento do ser humano para que alcancemos a evolução espiritual e vivamos em harmonia com Deus, com o próximo e com nós mesmos. E assim nós podemos entender então que o bem e o amor promovem o progresso do espírito. Nós evoluímos quando amamos. O mal, por sua vez, é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então, se o mal é a ausência do bem, aonde ele começou? Qual é a sua origem? Podemos pensar, ou como já ouvimos algumas vezes alguém dizer que o mal foi criado por Deus, a resposta também está no Livro dos Espíritos. Deus não criou o mal. Ele nos criou espíritos simples e ignorantes que devemos evoluir pelo nosso livre-arbítrio. Mas e o que é esse tal de livre-arbítrio? Então, segundo o dicionário, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir. São escolhas feitas em função de uma vontade, de um motivo ou de uma causa determinante. Então, essa é a definição de livre-arbítrio lá do dicionário. Também no Livro dos Espíritos, questão 843, Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Sim, visto que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Então, nós somos espíritos dotados de liberdade para escolher, agir e decidir o nosso próprio caminho. Então, é por isso que nós somos responsáveis pelas consequências dessas escolhas, sejam elas boas ou más. Então, o livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolher e a responsabilidade de aprender com aquilo que escolhemos. Por isso que nós falamos sempre que nós temos que escolher com sabedoria, escolher os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Porque conforme o nosso espírito evolui, a liberdade aumenta e as escolhas se tornam mais conscientes. Então, nós devemos sim buscar esses pensamentos, esses sentimentos e essas ações cada vez em níveis maiores e melhores. Então, nós podemos afirmar que o mal surge das nossas escolhas equivocadas, feitas por nós ainda imperfeitos. Aí, mais uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 120 vai perguntar assim: todos os espíritos precisam passar pela fieira ou pela linha do mal para chegar ao bem? E eles respondem para nós que não. Pela linha do mal não, mas pela linha da ignorância. Ou seja, todos nós precisamos aprender. Nós não fomos criados maus, mas simples e ignorantes, e aprendemos com os nossos próprios passos. Geralmente a gente pensa, aquilo aconteceu com fulano, mas comigo não vai acontecer. Se nós não pensássemos assim, nós poderíamos talvez andar por uma maneira muito mais reta, sem precisarmos fazer tantas curvas de sofrimento. Mas nós achamos que aconteceu com outro, mas comigo não vai acontecer. Vai sim. Todos nós precisamos aprender. E aí, nós temos as provas e as expiações, que são instrumentos para a educação do nosso espírito. E com isso nós aprendemos que o mal é passageiro. Com o tempo, o aprendizado e a educação, o espírito se aproxima do bem. Então, essa passagem pelo mal, ela pode ser mais longa ou mais rápida para nós. Depende sempre das nossas escolhas. O mal sempre é acidental e temporário. Ele é uma consequência da nossa imperfeição e da ignorância do espírito. Então, ser bom ou ser mal, escolher entre o bem e o mal, é uma luta que acontece dentro de nós. E para nós entendermos essa luta, tem uma historinha muito simples que eu acho que todos nós já ouvimos até mais de uma vez, mas eu vou contá-la novamente. Um avô contou para o seu filho assim: todos nós temos dentro de nós dois lobos completamente diferentes. Um desses lobos é mau e representa todos os sentimentos ruins que podem existir em um ser humano. Ou seja, a raiva, a inveja, o ciúme, a ganância, o orgulho, o ressentimento, os medos, a mesquinhez, a culpa, o ego e a arrogância. Já o outro lobo, ele é exatamente o oposto. Ele representa tudo de bom que uma pessoa pode ter. A bondade, o amor, a esperança, a generosidade, a alegria, a paz, a fé e a verdade. E a criança pergunta: vovô, e nessa luta dos dois lobos, quem vence? E o avô vai responder: aquele lobo que você alimentar. Então, que lobo eu alimento dentro de mim? Essa história nós entendemos que o bem e o mal não são forças externas. Não é um combate do outro,
mas sim são escolhas íntimas do meu espírito, que está em constante processo de aprendizado e evolução. Então não é a atitude, não é a escolha, não é a palavra do outro que alimenta o meu lobo. É o meu pensamento, a minha atitude que vai alimentar o lobo bom ou o lobo mau. E isso é uma resposta que cada um de nós pode dar para si. Então, se essa luta é interna e depende somente das nossas escolhas, nós devemos buscar não o egoísmo, mas a caridade, não o orgulho, mas a humildade, não a raiva, mas o perdão, não a vaidade, mas a simplicidade, não a indiferença, mas o amor ao próximo. Porque nós sabemos que muitas vezes nós não fazemos escolhas certas. Como espíritos imperfeitos, ainda nós erramos, nós ainda somos egoístas, somos orgulhosos. Porém, todos nós possuímos uma campainha chamada consciência. Essa consciência é um tribunal íntimo, uma instância moral que aponta nossas ações. E ela se manifesta muitas vezes através do remorso, da culpa ou do desconforto, quando praticamos algo que consideramos errado. Ela grita, ela soa, ela toca. Essa campainha é, na verdade, um sinal da nossa própria essência espiritual, indicando que estamos em desacordo com os valores e os princípios morais da lei divina. Mas aí, quando nós identificamos que não estamos no caminho correto e que nós precisamos melhorar, o que nós devemos fazer? Aí, mais uma questão do Livro dos Espíritos. A questão 919, o Kardec vai perguntar: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E essa resposta é trazida por Santo Agostinho, que vai parafrasear Sócrates dizendo: conhece-te a ti mesmo. Porque o autoconhecimento, ele deve ser constante e diário para todos nós. E nós, então, devemos, nesse autoconhecimento, sempre observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Quando eu ouço alguém me contar alguma coisa, vejo na TV, leio, como eu me sinto em determinada coisa. Se alguém me conta uma fofoca, o que eu falo? Eu ajudo a esticar? Eu colaboro? Eu saio correndo para contar, para passar para frente? Ou eu me calo? Quando eu vejo na televisão algum assunto, eu fico com raiva daquilo? Então, esse observar nossos pensamentos, nossas atitudes, é uma maneira de nós nos conhecermos. Eu vou saber como eu sou. Eu também preciso, nesse autoconhecimento, reconhecer os meus vícios morais, o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha impaciência, e avaliar diariamente minhas ações. E perguntar à noite: o que eu fiz hoje que me aproximou de Jesus? Ou então, o que eu fiz que me afastou dele? Em que eu posso melhorar amanhã? Nós devemos sempre identificar, nada de ficar culpando. Melhora, se perdoa e amanhã faz diferente. É isso que a doutrina espírita espera de nós. Então, isso mostra que a verdadeira batalha se trava na consciência, no autoconhecimento e no esforço diário de nos transformarmos moralmente. A transformação moral
começa quando nós identificamos que a nossa conduta não está alinhada com a mensagem do Cristo. E a mudança começa quando entendemos que precisamos deixar o homem velho para trás e permitir que o homem novo seja o condutor da nossa vida. Lembrando que eu não posso mudar o que já está feito, mas eu posso fazer diferente o que virá. Então, como fazer essa mudança, essa transformação? Nos reformando intimamente. Então, a reforma íntima é a mudança real e consciente de pensamentos, sentimentos e ações. A reforma, a transformação, não se dá apenas pelo desejo, mas pela ação disciplinada e diária. Então eu preciso começar a trocar reclamações por gratidão. Preciso substituir as críticas por compreensão. Em vez de reagir com raiva, respira e escolhe a paz. Lembra? A luta é interna, não é a atitude do outro que me abala, ou deve me abalar. Eu também preciso praticar as virtudes ensinadas por Jesus. Humildade, perdão, caridade, fé, mansidão. Às vezes eu consigo hoje, amanhã eu já não consigo, mas é uma luta diária. Disciplina, disciplina, disciplina. Nós vamos chegar lá. E ainda meditar sobre os ensinamentos do Cristo e aplicá-los na nossa vida cotidiana, naquelas pequenas coisas. É nas pequeninas coisas que nós iniciamos a nossa mudança. Nós pensamos sempre em algo grandioso, nós devemos começar por aquilo que é pequeno. Paulo escreve na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu vou estudando, eu vou entendendo, eu vou compreendendo e eu vou me modificando. Gandhi já dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque quando eu mudo internamente, as coisas também mudam ao meu redor. Então, reformar-se intimamente é viver o Evangelho em nós. É permitir que o Cristo seja nosso modelo e também o nosso guia das nossas escolhas. É nos melhorarmos a cada dia. Porque tem uma máxima no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Todos nós temos esse lobo mau, ou como diz o Haroldo, uma criança ainda dentro de nós. Às vezes nós somos crianças birrentas, às vezes nós deixamos aquela onça aflorar. Então nós precisamos ir domando essa criança crescendo e essa onça se domesticando. Mas isso não acontece do dia para a noite. E muitas vezes, então, a gente vê assim que existem pessoas que aparentemente elas estão fazendo tudo certo, se esforçando para se modificar, tentando conduzir a vida com atitudes corretas, com honestidade, fazendo caridade ou até mesmo filantropia, e mesmo assim elas sofrem. Então, essa inquietação, por que determinadas pessoas ditas tão boas, nos intriga. Há séculos, há milênios intriga a humanidade. No entanto, à luz da doutrina espírita, nós entendemos por causa da lei do retorno, a lei de causa e efeito. Então, toda causa tem um efeito correspondente. Todo pensamento, palavra ou ação gera uma consequência. Um sofrimento nem sempre é resultado de algo que a pessoa fez nessa existência.
Muitas vezes, trata-se de efeitos de causas lançadas lá nas vidas passadas e que agora vêm à tona para a correção, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Nós sabemos que tudo que nós fazemos, seja bom ou seja mal, vai retornar para nós. Isso é uma lei. E não é uma lei que castiga. Esse retorno não é castigo. É uma consequência natural. Eu posso semear livremente, mas obrigatoriamente eu tenho que colher. Eu não posso semear vento achando que eu vou colher sol. Eu vou colher uma tempestade. Se eu plantar espinhos, é isso que vai brotar. Então isso é da natureza. Nós semeamos soja, trigo, milho e colhemos isso. Então Jesus também diz que a cada um segundo as suas obras. O que plantamos, colhemos. Então isso é um aprendizado. Então nós vivemos os frutos da escolha desta ou das nossas outras vidas. Um caminho de aprendizado para o bem maior. Falávamos antes que a cada dia eu colho o que eu plantei hoje e semeio hoje para colher amanhã. Então a nossa vida é um eterno plantio e colheita. Então se no passado eu semeei sementes talvez não tão boas, eu já tenho conhecimento, mas uma nova oportunidade de semear grãos melhores. Porque todos nós estamos evoluindo. A perfeição moral não se conquista de um dia para o outro. Mesmo os que hoje buscam o bem, podem ainda estar reparando os erros do passado. Jesus disse que o sofrimento é um meio de purificação. Lá no Evangelho ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a dor, às vezes, é remédio. Deus, sendo Pai amoroso, permite provas e expiações, não como castigo, mas como instrumento de educação espiritual. Aí também, cada um de nós pode pensar, quem que não conhece uma pessoa que nós entendemos como honesta, trabalhadora, caridosa, e de repente essa pessoa desenvolve uma doença grave? Parece tão injusto, aquela pessoa fica acamada, sofrendo meses, às vezes anos. Então, muitas vezes, esse problema, e no geral é um resgate que essa pessoa está fazendo. Uma expiação ou uma prova, ou até alguns, uma missão para trazer aprendizado e fé e esperança para quem está na sua volta. Então nós precisamos entender e sentir, não é só no pensamento, é nos nossos sentimentos que Deus não pune, Ele educa e nunca dá a ninguém uma cruz maior que podemos carregar. A gente sempre ouviu essa frase, isso está muito atribuído à morte de Jesus na cruz, então a gente tem muitas vezes aquela máxima, a minha cruz é pesada, atribuindo que Jesus carregou a sua. Cada um de nós traz as suas provas, mas nada do que nós trazemos e precisamos passar é maior ou mais pesado do que nós estamos prontos para suportar. Então, com isso entendemos que o que chamamos de sofrimento é, na verdade, o processo educativo do espírito em evolução. A dor, as dificuldades, as perdas e os desafios não são punições, mas são convites, são chamados ao nosso crescimento. Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. E o nosso aprendizado, ele pode acontecer, e ele acontece em 3 níveis. Primeiro, com espíritos ainda muito imperfeitos, nós temos as expiações. Quando o espírito, para reparar erros do passado, reencarna numa situação compulsória.
Ou seja, ele tem desafios específicos para aprender e se redimir naquela situação. A dor será consequência de um desequilíbrio causado por nós mesmos, mas sempre temos a oportunidade de nos reconciliar com a lei divina. Então, ao expiar, o Espírito vem com uma prova específica. Muitas vezes ele vem numa condição que o Espírito está vivo, alerta, mas o corpo vem travado. Ou ele vem sem acesso à sua inteligência. Mas, como diz o Divaldo numa palestra, a grande maioria das pessoas do orbe terrestre está numa média. Estamos dentro de provas. A prova são situações difíceis assumidas antes de encarnar, com objetivos de fortalecer nossas virtudes. A alma escolhe desafios para se tornar melhor. E aqui vem por terra tudo aquilo que muitas vezes nós reclamamos. Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho essa doença? Por que eu não tenho isso? E a nossa fieira o nosso rosário de reclamações é imenso. Quando se nós tivéssemos acesso lá ao nosso protocolo reencarnatório, nós veríamos que nós escolhemos passar exatamente por isso que nós estamos passando. Nascer na família que nascemos, nascer aqui em Santa Bárbara, trabalhar, viver, fazer, eu escolhi. E aí nós ficamos reclamando com Deus, com o pai, com a mãe, com o vizinho. E por último ainda, um último nível de aprendizado é uma missão. Quando um espírito mais adiantado aceita desafios não para si, mas para ajudar e inspirar outros. Aí somente espíritos mais evoluídos, não os perfeitos, mas um pouco mais superiores, em condições morais mais elevadas, reencarnam em missão. A grande maioria de nós ou está espiando ou está passando pelas provas. Então, na psicografia do Chico, o Emmanuel diz para nós: a dor é uma bênção que Deus nos envia aos seus eleitos. E não no sentido de castigo, mas porque é na dor que o espírito se volta para o alto, desperta, amadurece e reconhece o essencial. Então, é na dor, no sofrimento que nós mais nos aproximamos de Deus. Porque quando nós estamos felizes, numa festa, comemorando, nós não lembramos de Deus. Nós ainda precisamos muito da dor para valorizar o amor divino. Então, nós aí começamos a entender por que nós temos que sofrer. Porque nós estamos nesse processo de aprendizado, de lapidação e despertando para as virtudes. E quando evoluímos, compreendemos que tudo é lição e não punição. Então, muitas vezes a gente ouve, né, e a gente fala e a gente sabe que é real. Se eu não aprendo pela dor, pelo amor, eu vou aprender pela dor. Então, e como é que nós podemos nos tornar pessoas de bem e fazermos o bem? Então, nós podemos começar fazendo o bem sem olhar a quem. Ou seja, ajudar, perdoar, acolher, amparar e servir, sem escolher, sem julgar, sem esperar um retorno ou uma recompensa. Então, para fazer o bem, nós não precisamos perguntar: será que essa pessoa merece? Se ela precisa, eu vou ajudar. Também não precisamos considerar se ela pensa como nós. Ela não é do mesmo partido que eu, não é do mesmo time que eu não vou ajudar. Esperar gratidão ou reconhecimento. Faz o bem e esquece, a tua parte está feita. E olhar a aparência.
crença, raça, status ou passado. Então, se a pessoa não pensa como eu, não é da minha cor, não é da minha religião, não é do meu time, do meu partido, eu não vou ajudar. Meu Deus, isso é pequeno demais, é muito mesquinho. Nós precisamos olhar para o outro como um ser humano. Até nós conseguirmos amar essas pessoas como nossos irmãos, aquele amor universal que Jesus falou, que não é fácil e nós estamos longe disso ainda. Então olhemos para o outro e reconheçamos ele como um outro ser humano. E se a gente se perguntasse e colocasse, e se fosse eu que precisasse? Existe uma frase que diz que é melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Então isso é uma verdade. Então nós devemos agir por amor, com a certeza de que o verdadeiro bem é aquele que é feito de coração puro, sem julgar, sem favoritos e sem esperar retorno. Então, se a lei de Deus é a lei do amor, tudo que se afasta disso, como a falsidade, o egoísmo, a hipocrisia, nos mostra justamente o quanto ainda precisamos evoluir. Muitas vezes nós apontamos o erro do outro, mas somos nós também, em momentos diferentes, os que erram, os que falham e os que fingem ser o que ainda não somos. Então nós aprendemos que nós estamos num processo de evolução. Então nós vivemos todos juntos e misturados e todos nós estamos a caminho. Então carregamos ainda imperfeições que se revelam nas atitudes do nosso dia a dia. Nenhum de nós ainda é perfeito. Se fôssemos, não estaríamos aqui. E aí quando nós identificamos, às vezes a gente convive com aquela pessoa na família, no trabalho, na sociedade, e a gente, em algum momento, as atitudes dela vão nos mostrar o quanto aquela pessoa é falsa. E aí a gente sente uma revolta, uma decepção, a gente fica magoado e até com raiva. E muitas vezes é difícil de digerir, principalmente quando a atitude de falsidade vem de alguém por quem a gente tem consideração. É difícil conviver com uma pessoa falsa. A gente demora para identificar, porque ela é aquele lobo, mas parece uma ovelhinha. Então, é nesse momento que a gente é convidado a mostrar o nosso grau evolutivo. A atitude do outro não anula a minha responsabilidade de agir com gratidão. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo ou dizendo. Então, eu tenho que ter uma conduta reta, independente se o outro é ou não falso. Mas aí pode ter uma situação pior ainda. Quando nós percebemos que o falso é nós. Então, como é difícil. Quem nunca ouviu aquela frase que crescer dói? Porque para nós chegarmos aí, porque assim, nós sempre vemos o outro é mau, o outro é falso, o outro não sei o quê. Eu sou o bonzinho, o queridinho. Mas em algum momento nós precisamos encarar que nós também temos defeitos. Nós também estamos na caminhada. Então, o primeiro passo para a reforma íntima é identificar. Puxa, eu fiz algo que eu disse uma coisa e fiz outra. Eu sou falso. É difícil a gente se olhar e identificar, mas é necessário. Então, é doloroso enxergar nossas incoerências, mas também é libertador. Porque tu só transforma, tu só muda aquilo que tu reconhece. Enquanto tu se achar o bonzinho, eu não tenho nada para mudar, eu já sou bom. Então, o Espiritismo não nos condena por errar, mas nos convida à consciência, ao arrependimento e ao esforço sincero de transformação. Devemos nos perdoar e seguir, e de preferência não errar mais naquilo. Então, não desistir do bem, mesmo quando o mal nos cerca, é uma saída para essa mudança.
orar, rezar, fazer uma prece pelos que ainda não compreendem a lei do amor, inclusive por nós mesmos. Praticar a vigilância interior. Perceber que quando estamos sendo incoerentes, buscar alinhar a nossa fala, o nosso pensamento e nossa ação. É imprescindível que a gente faça e diga a mesma coisa. E acima de tudo, nós devemos lembrar que a justiça de Deus é perfeita, mas também infinitamente misericordiosa. Ninguém está perdido. Todos nós estamos a caminho. Então, de novo, a frase que diz no Evangelho: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É isso que nós temos que fazer. Lutar diariamente para nos modificarmos. E aí, para nós concluirmos, seguir Jesus é o nosso maior desafio, mas é a nossa segurança maior, a nossa direção mais segura. Porque nós já sabemos que o mal é temporário e o bem é eterno. Quanto antes nós pararmos de fazer mal, mais rápido nós iremos para o caminho do bem. Estamos todos destinados à luz, mesmo que ainda percorramos estradas sombrias. Cada ato de bondade, perdão e caridade que nós fazemos para nós e pelo outro, nos aproxima de Deus. A doutrina espírita nos ensina que o bem é a construção consciente, feita com esforço diário e amor no coração. E todo espírita, todo espírito, todos nós estamos destinados ao bem e à perfeição. E para isso, o que nós precisamos? Amar, amar e amar. E amar mais. Muito obrigada. Pela reflexão que a nossa amiga fez hoje, nós podemos dizer, que somos os artífices da nossa caminhada. Nós é que construímos o nosso destino, através das nossas escolhas, da nossa forma de ser. A gente percebe muitas pessoas arrastando correntes, entendeu? Isso é uma forma assim meio interessante de dizer, porque as pessoas têm dificuldades e vão seguindo ali um dia atrás do outro, com muitas dificuldades, com muitos problemas, ficam arrastando muito sofrimento. Mas o que nós temos que fazer para isso? Nós temos que procurar um auxílio, ajuda. Tivemos Jesus há mais de 2000 anos que veio nos ensinar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então faça ao outro aquilo que gostaria que ele te fizesse. Então é importante que a gente pare, que a gente pense, que a gente analise a nossa vida, agradeça os momentos, agradeça as oportunidades. E como ela nos coloca ali, o bem e o mal. O bem é obra de Deus, o mal não é obra de Deus. O mal é a má interpretação do bem. É a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, a nossa forma de plantar. Então vamos procurar plantar melhor, porque existe a lei de causa e efeito, e vamos aproveitar, porque nós estamos aqui para evoluir, para desenvolver virtudes, para chegar a ser anjo,
Um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Pode demorar um pouco. E para isso nós temos a bondade e a misericórdia de Deus, que nos dá sempre a oportunidade da reencarnação. Volta e trabalha, melhora aquilo que tu não conseguiu vencer, aprenda coisas novas, acerte as tuas encrencas. Então, é isso aí, né, que nós temos que fazer. Agradecer a Deus por todas as oportunidades que nós temos e tocar em frente, com muita coragem, com muita fé. E contando, né, sempre com o Evangelho de Jesus, que é Ele que nos dá a direção. Então, que Deus nos ajude e que a gente possa aproveitar esses instantes que a gente está aqui para fazer o melhor. Agradecemos então a Lia, agradecemos a oportunidade do esclarecimento através do Evangelho e rogamos ao Pai que ampare a todos os que aqui estão no retorno aos seus lares. Uma boa noite a todos. Obrigado. Que assim